Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Momento Redenção. Muito bom estar aqui mais uma vez com todos vocês. E na nossa proposição será o quarto e o último vídeo, tratando daquela apresentação da obra Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a obra original, comentada, autêntica, na edição da editora FEAL e na tradução e do trabalho de pesquisa riquíssimo do Paulo Henrique Figueiredo e do Luciano. E aí nós vamos seguir lá, né? Perdão, Luciano. Desculpa, amigos. Do Lucas Sampaio. E nós vamos ver esses últimos momentos dessa apresentação, a qual nós resolvemos utilizar e trazer para nossa avaliação, nosso comentário, e trazer luz para quem não tenha ainda adquirido esse livro maravilhoso nessa edição que está muito, muito, muito boa, para tornar público também, né? Quem participa aqui conosco nas atividades do Grupo Espírita Redenção, nos nossos dois, especialmente nesse projeto, do Momento Redenção, para acesso a essas coisas boas da obra kardeciana, ainda mais se tratando dessa retomada importante. E agora tratam os companheiros Paulo Henrique Figueiredo e o Lucas Sampaio a correspondência entre a doutrina, primeira parte, o resumo, capítulo 8, e os exemplos, segunda parte. Então, vai falar como é que foi essa distribuição, né? A pesquisa elaborada por Allan Kardec durante muitos anos, fazendo uso de milhares de diálogos com espíritos das diversas fases do processo evolutivo, permitiu a adoção de conceitos fundamentais ensinados pelos espíritos superiores, por meio do método da universalidade. O Céu e o Inferno seguiu esse critério, pois, assim como as demais obras, é um desdobramento de O Livro dos Espíritos. Então, é lembrar que O Livro dos Espíritos é a obra filosófica, onde a filosofia espírita está pautada, está esclarecida, está ali estabelecida com toda a clareza, e é dali que partem todos os outros livros, né? Que parte toda a obra. Ele é o livro basilar, ele é o livro que fundamenta tudo, né? Então, O Céu e o Inferno seguiu esse critério, pois, assim como as demais obras, é um desdobramento de O Livro dos Espíritos. Vamos ao que está anotado por Kardec. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nesta obra desde um outro ponto de vista. Está dito na página 43. Foi nesta obra, preparada em 1865, já falando Paulo Figueiredo, que os estudos estavam avançados o suficiente para tratar propriamente da teoria moral autônoma espírita por completo. Diante disso, Kardec elabora neste livro uma tese que, da forma como foi construída, apresenta uma conexão sólida e coordenada entre a teoria, seu resumo e exemplos que a justificam, melhor dizendo.
O resumo das leis naturais da justiça divina que regem o mundo moral contempla 25 proposições elencadas no capítulo 8. As penas futuras, segundo o Espiritismo. Cada um desses princípios tem desenvolvimento e explicações elaboradas em trechos que expõem a teoria ou doutrina. Os fatos que justificam esses conceitos fundamentais estão na segunda parte do livro, cumprindo sua meta, pois esse método diferencia o Espiritismo das crenças imaginadas pelos homens. Kardec falando, qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal, e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Caracteriza o conhecimento científico a possibilidade de confirmação dos fenômenos a qualquer tempo, em qualquer lugar. Os exemplos apresentados por Allan Kardec na segunda parte poderiam ser multiplicados sem exaustão, pois o próprio critério da seleção deles foi pelo potencial de esclarecimento sobre sua condição após a morte, sua posição na escala evolutiva e as explicações dadas. Fala Kardec. Os exemplos que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar e de onde, por comparação, podem-se tirar as instruções mais proveitosas. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima da nossa, pela posição social, pelas relações ou pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles e mais fácil torna-se a confirmação de sua identidade. As situações comuns são as mais numerosas e, por isso, cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplo. Segunda parte, capítulo 1. Então, é interessante esse esclarecimento de Kardec lá nesse item, no capítulo, onde abre esse capítulo, né, que trata da vida futura. Né? E os exemplos, porque o exemplo, quando vem, ele só vale exemplo quando fala de alguém como eu, ou como você, como a sua mãe, da vida que ela levou, da vida que alguém levou, que é muito semelhante à dela. Então, é essa paridade, essa similitude da vida comum, do dia a dia, que vai fazer toda a diferença. Você olha e se identifica. Por quê? Porque os dados de emoção, de dor, de alegria, de equívocos, tudo isso revela a verdade que é igual para todos nós. Entre as notas do editor desta edição, exemplificamos a correspondência entre todos os 25 conceitos fundamentais do resumo presente no capítulo 8 e as explicações teóricas da doutrina desenvolvida por Allan Kardec no decorrer do livro. Ele vai enumerar uma série de itens e notas que eu não vou fazer aqui porque seria desnecessário e pouco esclarecedor. O ideal é a utilização, porque você tem que pegar cada um. Item primeiro, nota 67, tá aí, vai dando as páginas, etc. Então, nós vamos à frente. A estratégia desesperada dos adversários das ideias progressistas do Espiritismo era mesmo impedir sua divulgação e não deixar que as novas ideias de autonomia e liberdade
fossem compreendidas pelas massas, pois essa revolução seria o fim de seus privilégios e poder. E então, algo ainda mais terrível ocorreu nas sombras, como vimos, as obras conclusivas, perdão. E então, algo ainda mais terrível ocorreu nas sombras. Como vimos, as obras conclusivas do legado de Allan Kardec, o céu e o inferno, e também a Gênese, foram adulteradas. Trechos de grande importância foram retirados. Ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentadas. Textos lúcidos e esclarecedores de Kardec, escritos segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, foram embaralhados e dilacerados até que o sentido original de suas mensagens consoladoras se perdesse. Então, nós vemos a gravidade disso. É para a gente poder avaliar a gravidade disso, o peso disso, porque isso implicou em adiar a liberdade dos homens, dos seres humanos que somos, dos espíritos criados em simplicidade e ignorância, com a estrada aberta para um progresso infinito. Segue no título seguinte: os conceitos fundamentais, originais, suprimidos e os falsos dogmas implantados na edição adulterada. Ele vai falar agora daquilo que foi retirado e daquilo que foi implantado. A enxertia com ervas daninhas. Na edição adulterada de O Céu e o Inferno, o prefácio foi retirado, o que representa uma adulteração. Como se pode constatar com uma simples leitura, o prefácio cumpre diversas funções. Esclarece os adeptos e afasta qualquer dúvida ventilada pelas críticas. Nesse texto, é como se Kardec estivesse esclarecendo o leitor para limpar a mesa e começar a apresentar sua tese com a teoria na primeira parte e os fatos na segunda. Tirar o prefácio da obra seria como amordaçar o autor, justamente quando ele apresenta as importantes questões prévias necessárias para qualificar o valor e justificar a autoridade da teoria moral espírita que será apresentada no decorrer desta obra. Os 25 itens da Lei da Justiça Divina, presentes no capítulo 8, viraram 33 itens no capítulo 7. Desde a quarta edição adulterada, tendo sido acrescentado, como vimos anteriormente, o equivocado título de Código Penal da Vida Futura, que não existia originalmente, porque não é essa a definição, que deve ser desconsiderado. Não faz o menor sentido essa legenda, pois o significado de Código Penal é um conjunto de normas sistemáticas destinadas a regulamentar o comportamento, impondo punições determinadas, uniformes e com tempo fixado, o que é próprio da moral heterônoma, que é a moral daquele que quem impinge é quem vem de fora, é quem está de fora, tentando impingir no outro, infligir no outro, impor, submeter no tacão do seu poder, que domina a vontade e o pensamento. Quando Kardec estudou milhares de comunicações de espíritos em todos os níveis da escala evolutiva, encontrou exatamente o oposto da definição de um código penal. Olha a gravidade, olha a seriedade disso. A alma não está condenada a uma penalidade absoluta,
uniforme e por um tempo determinado. Ou seja, não havendo uma regularidade no fenômeno do sofrimento moral, fica impossível estabelecer um código penal. Todo castigo é relativo, dependendo de inúmeras variáveis, tão variadas quanto a infinita pluralidade do princípio espiritual. Nós somos N entidades diversas, olha só, com características diversas, com condições, pensamentos, ações absolutamente diversas. Todavia, o mundo moral é gerido por leis que regem os escolhos, atos, pensamentos e intenções. Trata-se de princípios fundamentais que foram o objeto dos estudos de Kardec. E então, ele define que a alma sofre as consequências naturais de todas as suas ações más, até que tenha melhorado com os esforços de sua vontade. Enquanto a lei que rege a matéria é determinista, a que regula as ações dos espíritos, está subordinada à vontade, que é um atributo da alma. A vontade permite as escolhas livres, independentes, sem qualquer determinismo do ambiente externo. E a punição, em verdade, é um sentimento íntimo da alma, o sofrimento moral. Como explica Kardec, e olha a explicação de Kardec, ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Vejamos este importante parágrafo que foi suprimido na versão adulterada da obra na íntegra. Então, vamos ver agora o parágrafo que foi extirpado. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Olha que importância isso tem. Quando se suprime isso, se confunde a cabeça de todos e faz com que a doutrina dos espíritos ficasse com a aparência da vala comum, do senso comum estabelecido pelas religiões votadas à heteronomia. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. O céu e o inferno, capítulo 4, item 6, parágrafo suprimido na adulteração. Seguem os tradutores. Portanto, os 25 itens do capítulo, as penas futuras, segundo o Espiritismo, devem ser chamados
conforme Allan Kardec, de lei da justiça divina ou leis naturais da alma. Todo o universo é regido por leis naturais em 3 categorias. 1. As leis que regem a matéria, como a gravidade. 2. As que regem o fenômeno da vida, como os instintos, emoções, dor e prazer. Enfim, nesse conjunto de itens, Kardec apresenta de forma organizada uma completa teoria sobre 3. As leis naturais que regem a alma. Todo o conjunto forma uma tese composta por uma estrutura lógica perfeita. A teoria moral proposta por Kardec permaneceu desconhecida desde 1869. Está no apêndice 1, a tradução do texto original do capítulo 8. As penas futuras, segundo o Espiritismo, deu o céu e o inferno, com notas explicativas. É um texto primordial que precisa ser estudado de forma dedicada e minuciosa. Todavia, para quem deseje fazer um estudo comparativo das 2 edições entre o original e a adulterada, vamos empreender uma análise pormenorizada a seguir. Dentre os 25 itens originais, 10 foram adulterados por uma supressão integral ou parcial que lhes alterou o sentido. Conforme a numeração desta primeira edição, itens 2, suprimido integralmente. Quarto, sexto, oitavo e nota. 9º, 13º, 14º, nota do item 15, suprimido integralmente. 16, suprimido integralmente. 22 e 21, 21 e 22. Outros 2 itens foram adulterados por trocas de palavras ou frases, tendo assim seu significado modificado, conforme a numeração que ele vai dando aqui. Nós não vamos repeti-la para não tornar cansativo e pouco esclarecedor. Enfim, por fim, na edição adulterada de O Céu e o Inferno, com 33 itens, foram acrescentados 11 itens que não estavam presentes neste capítulo da edição original. Entre os itens citados, os seguintes trechos da versão adulterada contêm textos de outra parte do livro original, tirados do contexto, transferidos para o capítulo 8º e modificados na 4ª edição adulterada. Então, veja que miscelânea que se procurou fazer para impedir o melhor entendimento, para impedir a clareza, para obstar o alcance da mensagem tão límpida e clara. Para exemplificar o quanto a adulteração da 4ª edição desta obra inverteu o sentido original da teoria moral proposta por Allan Kardec, veja que, no item 8 do capítulo 8, ele define expiação como sendo a única maneira de superar o sofrimento moral ou infelicidade. Essa expiação, em sendo uma escolha enquanto ato consciente, está representada por um aperfeiçoamento sério e efetivo quando o espírito já se arrependeu por compreender as leis divinas. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Já na 4ª edição adulterada, onde o trecho acima foi suprimido, um texto jamais escrito por Allan Kardec foi deliberadamente acrescentado, alterando o sentido de expiação exatamente no do direito canônico.
presente nos dogmas das religiões ancestrais. Essas crenças são heterônomas, pois imaginam um Deus vingativo que castiga para oprimir suas criaturas pelo medo da dor e da tristeza, sendo que, para os que não se tornassem submissos, o castigo continuaria na vida após a morte. Veja o trecho falso acrescentado na 4ª edição adulterada. É o 10º. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. No 31º, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual juntam-se às da vida corpórea. Segundo a teoria moral espírita, a expiação não é um castigo, mas a condição de aperfeiçoamento do espírito que se arrependeu. O castigo é a infelicidade ou o sofrimento moral do espírito que desenvolveu imperfeições. Ou seja, autorresponsabilidade mesmo. Nesse estado, as vicissitudes da vida são para ele um tormento, pois não compreende que essas dificuldades próprias da fase evolutiva de nosso planeta, de expiações e provas, são oportunidades ou desafios para o progresso da alma. Quando o espírito culpado se revolta, passa a acreditar que esse sofrimento não é de sua responsabilidade, mas um castigo imposto de um Deus vingativo. Essa é a origem de dogmas e falsos entendimentos da lei. As dificuldades que enfrentamos neste mundo, e particularmente em nossas vidas, quando vistas como oportunidades para o efetivo aperfeiçoamento, são enfrentadas com bravura, dedicação, confiança, pois o resultado desse esforço será a compartilhada felicidade do mundo novo. Nesses tempos futuros, o planeta alcançará paz, harmonia e felicidade. Então, eu gosto muito desse momento, porque, olha só, pois o resultado desse esforço será a compartilhada felicidade no mundo novo, né? Os que se preparam vão viver juntos a felicidade. Os que não se preparam viverão juntos a amargura, que é a produção íntima, que é nossa produção, que é nossa responsabilidade, que não é definida por nenhum ser de outro planeta, nenhum Deus perverso, vingativo, né? Nesses tempos futuros, o planeta alcançará paz, harmonia e felicidade. E aí fala Kardec, a vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto neles estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra. Os corpos, menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos a doenças, às enfermidades ou às mesmas necessidades. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, são as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Retomam os autores, então. Portanto, com a revolução moral secundada pelo Espiritismo, a expiação deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar um esforço consciente e voluntário para superar as imperfeições. Pois no dogma, a imposição da expiação visa o arrependimento pelo medo. Na moral autônoma espírita, o arrependimento consciente permite a expiação como meio efetivo de aperfeiçoamento.
no primeiro significado, falsamente compreendido pela heteronomia, a expiação mantém a fé cega e a obediência passiva. No segundo, representa o fim do sofrimento moral por um aperfeiçoamento sério e efetivo. Sou eu decidindo, é você decidindo. É uma mudança de postura, de proposição diante da vida, que faz toda a diferença. Por decisão, por livre vontade, não por imposição. E o título último, a felicidade não é pessoal, ela é compartilhada. Olha que coisa, hein? Que diferença isso faz. A felicidade não é pessoal, ela é compartilhada. Falam os autores. Enfim, é hora de restabelecer a verdade, recuperar as ideias originais, pois é tempo de o Espiritismo participar da renovação moral que transformará a humanidade pela força da liberdade, da responsabilidade pessoal, da fraternidade e da solidariedade nascidas da base inabalável do dever e da caridade. Num dos trechos adulterados, suprimidos certamente pela profundidade consoladora de suas palavras, Kardec afirmou: por esse outro princípio, não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele, o Espiritismo, destrói o império da fé cega e aniquila a razão, a obediência passiva que empobrece. Ele, o Espiritismo, destrói o império da fé cega que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. A Gênese. Olha essa coisa linda, não é? Essa é a bandeira original do Espiritismo, seguem os autores. Campeão absoluto da liberdade do pensamento e de consciência. Repetimos. Essa é a bandeira original do Espiritismo. Campeão absoluto da liberdade de pensamento e de consciência. O programa da humanidade deve conceder a todos os indivíduos, repetimos, o progresso da humanidade deve conceder a todos os indivíduos as condições necessárias para compreender a sua própria crença pelo esforço pessoal de sua razão, destruindo assim, aspas, o império da fé cega, fecha aspas. Por outro lado, as ideias progressistas baseadas na humanização, dando oportunidades para todos, destruirão também, abram aspas, a obediência passiva que embrutece, fecha aspas, que por milênios fez das massas máquinas de crer e de servir passivamente a uns poucos privilegiados. O Espiritismo, segundo Kardec, não cria essa revolução moral, mas participa dela, pois os tempos de mudança estão chegados. As ideias heterônomas do velho mundo vão ceder o lugar a princípios transformadores da autonomia intelecto-moral, que coloca cada um como protagonista de sua própria evolução pelas escolhas livres de suas provas, vida após vida. Este é o segredo, esse é o grande segredo. Isso é que precisava estar escondido, se ocultado de toda maneira para impedir o nosso avanço.
O Espiritismo colabora, propondo uma educação para a liberdade. Nas escolas e nas famílias, o egoísmo deve dar lugar à solidariedade nascida da compreensão das leis naturais que regem o mundo moral. Crianças e jovens devem aprender o verdadeiro significado de felicidade e infelicidade enquanto sensações do espírito relativas ao seu aperfeiçoamento, distinguindo-as das sensações fisiológicas, dor e prazer, alegria e tristeza, que são deste mundo, devendo lidar com elas com desprendimento e moderação. Mudar o indivíduo para que ele transforme o mundo, aprendendo a produzir o conhecimento pela pesquisa. A fé cega será superada pelo entendimento que deixa plena responsabilidade pela escolha dos atos. A cooperação, substituindo a competição, poderá então instaurar a paz entre todos. Pois a felicidade, enquanto conquista da alma, não é uma sensação isolada do espírito, como é o prazer e a alegria para o encarnado, mas coletiva, compartilhada. Explica Kardec que, abram aspas, a felicidade, entretanto, não é pessoal. Se não a possuíssemos, senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está sempre na comunhão de pensamentos que une os seres que se simpatizam. Fecha aspas. E conclui, abram aspas, estas são as leis da justiça divina segundo o Espiritismo. A cada um segundo suas obras, tanto no céu quanto na terra. Fecham-se as aspas e assinam em São Paulo e Salvador, em São Paulo, capital do estado de São Paulo, e em Salvador, no estado da Bahia, fevereiro de 2021, Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. E terminamos aqui, nós, com a companhia dos senhores e senhoras, companhia muito querida, a apresentação que nos moveu a vontade de trazer desta obra. O céu e o inferno, El ciel et l'enfer, obra original, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, primeira edição autêntica, trabalho do Luiz Henrique Figueiredo e do Lucas Sampaio, edição FEAL, a partir do acervo Canuto de Abreu. Muita paz a todos, um beijo nos corações, muita luz. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos refletindo sobre a obra kardeciana. Graças a Deus.